Manda bala. Boa tarde, hoje, terça-feira, 12 de agosto, mais uma edição do Academia PP, Academia PP Brasil. E nessa edição, lógico, logo após o Festival de Cannes, a gente não poderia deixar de falar de Cannes, né? De falar um pouquinho do que rolou, tendências, as confusões também, as soluções para essas confusões e tal. E hoje, eu queria dizer boa tarde, né, a todos os presentes, professores, alunos, profissionais do mercado da publicidade. A gente vai começar a nossa 23ª edição do Academia PP. O objetivo dessa nossa live, dessa nossa interação, é promover o intercâmbio tanto entre faculdades e instituições de ensino que falam de publicidade, que estudam publicidade, com os profissionais do mercado e professores e coordenadores também dos cursos, né? As edições do Academia PP, eu quero lembrar que elas acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30, mensalmente, e são transmitidas ao vivo pela plataforma do Zoom. A gravação, depois, né, das 15h30, ela fica disponibilizada. é, fica disponibilizada no canal, no nosso canal da APP, no canal do YouTube da APP Brasil. Em 2025, a Academia PP conta com o apoio de de algumas empresas, como elas, a Master Globo e do Cantar Ibope Mídia, tá? Pessoal, eu queria também lembrar que esse é um bate-papo com chat, né? Onde vocês podem fazer apontamentos, sugestões, fazer perguntas, que nós, assim que pudermos, a gente abre espaço para que vocês possam interagir no nosso bate-papo. Os microfones eu pediria que ficassem desligados e, se possível, mantenham as câmeras abertas, né? E hoje, para mim é um grande orgulho, cria e criador. Eu trouxe uma ex-aluna, uma egressa minha, Bia Lopes Maria, né? Ela é diretora de criação, associada na JCom, é fundadora da Quintal e do Remodelar, TEDx Speaker e palestrante do Cannes Lion 2025. Ela também é membro do Forbes Black, né? Foi jurada no Clube de Criação, foi eleita uma das 30 vozes que transformam a comunicação e indicada à liderança negra pelo prêmio Potências MOC 10. A Bia Lopes Maria é a nossa convidada do Academia de hoje. Seja bem-vinda, Bia. Para nós é só Bia, né? Só lembro da nossa querida Bia. Bia, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, gente. Boa tarde, Postigo. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que primeiro é muito feliz e animada. Eu acho que esse convite rolou já há um tempinho da app, então que bom que rolou agora. Um ótimo momento, que é depois Cannes, né? Então acho que tô nesse fervor ainda, voltando de Cannes, entendendo tudo, né? O que que o mercado e o nosso Brasil fez e causou ali em Cannes, que foi um ano muito significativo, mas é uma alegria estar aqui. O Postigo teve um papel fundamental na minha jornada. Eu acho que na faculdade inteira foram longos e longos anos ali de construção e o Postigo teve um papel fundamental, não só como professor, mas como coordenador também ali da publicidade que eu fazia na Fapcom. Então é uma honra estar aqui. Eu acho que sintam-se à vontade ali para escrever no chat, contribuir também. É muito para compartilhar sobre minha perspectiva, então acho que participei de muitos Dolomites de Cannes, fiz também, então quis trazer aqui muito sabendo também que temos dois públicos aqui, tanto de professores quanto os alunos, então eu trouxe duas versões aqui de Cannes, né? O que todo mundo sabe, o que ninguém sabe e o que ninguém conta sobre Cannes. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês falam se estão vendo, tá? Deixa eu compartilhar com som. Sabe, Bia, que é muito estranho assim ver você aí do outro lado. Ai, deixa eu ver. Não poder colocar falta, não poder te dar nota, é muito estranho. É, né? Pra mim é ótimo. Sim, sim. Mas Vamos eu lá. acho que. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá bom, se vocês não estiverem vendo, acho que o Postigo já super complementou e falou um pouco sobre mim ali. Eu acho que eu tenho total orgulho de falar da minha jornada. Eu falo assim, como mulher negra, trabalhando numa agência no mercado publicitário, é muito importante a gente entender não só como mulheres na criação trabalham, mas como também, né, a negritude, que eu falo como mulher negra ali, tá no mercado hoje numa agência. Então faz 10 anos que eu tô nesse mercado. Eu falo que eu tenho uma jornada assim com a publicidade de amor e de ódio que eu compartilho com muitos amigos e colegas de trabalho, porque a gente sabe que é uma área difícil, tem um desafio ainda mais em tempos como hoje, mas a gente tá aí, né, da nossa geração para acho que tem um áudio que tá vazando aqui para mim, hein? Deixa eu ver. Parou aqui.
Então, opa, passou um aqui. Então, eu tenho um carinho enorme para falar da minha jornada. Eu falo que todo mundo que quiser me chamar ali no LinkedIn, seja no Instagram, para trocar e conversar, eu sou super aberta. Para além de diretora de criação hoje, né, que eu trabalho na JCom, é uma agência focada em conteúdo, mais conhecida pela Duolingo, que todo mundo conhece ali, acompanha no Instagram, mas tem outros clientes também. E para além disso, já trabalho em outras agências, como a W Macan, e tenho projetos pessoais, como Remodelar, que é um projeto criado com a Shutterstock para aumentar o número de pessoas pretas em banco de imagens. Então já tem mais de 3.000 fotos disponíveis com mentoria. Nós mentoramos fotógrafos de mais de 8 estados do Brasil, então é um pouquinho sobre mim, assim, não vou falar todo o meu currículo no LinkedIn, no Instagram, continua lá, mas eu também falo um pouquinho e dialogo muito sobre criatividade, inovação. Já estive em alguns lugares, e esse ano saiu o meu TEDx, tive uma honra enorme de falar do TEDx sobre o meu projeto, que é como que esses nossos incômodos podem impulsionar. Esse material eu vou compartilhar aqui, tem um link de tudo para todo mundo assistir, dar uma olhada, mas eu tenho um carinho enorme de falar da minha jornada, de saber de onde eu vim, de onde que eu vou, o que eu quero traçar e qual que é o meu objetivo também. Então, compartilho aqui com vocês. E para falar de Cannes, eu sei que muitas pessoas que ouvem falar de Cannes ouvem falar de uma certa parte, que é mais focada na premiação, mas acontece muita coisa para além disso. Então, não sei se alguém que está aqui no chat, temos 15 pessoas, se alguém já foi para Cannes, alguém já foi que está aqui? Se conseguir levantar a mão, eu consigo ver. Não. Então é bom que eu já contextualizo tudo, assim. Eu falo que eu trouxe aqui o principal ali sobre Cannes, tem muitos downloads que as pessoas trazem muito mais falando. Uma pessoa já levantou a mão ali, a Irene. Então já temos uma pessoa que conhece. Se quiser contribuir, Irene, fique à vontade, tá bom? Você Acho que que a já Irene é foi. nossa da PP, sim, professora. Não, falou Desde que 82 ela vai para Cannes. então, sinta-se à vontade também para contribuir aqui com a sua perspectiva, tá bom? Mas eu trouxe aqui o principal sobre o festival, sobre os cases, o que todo mundo fala que são os prêmios, sobre o Brasil, que é o nosso lugar, né, de fala ali, e alguns insights também que eu anotei e registrei lá. Mas eu acho importante falar que existem 3 festivais, eu falo, que tem um festival que todo mundo fala, né, ali, tem um realmente festival que é o que acontece, e tem um festival de Cannes que ninguém fala. E aí, esse que eu queria muito trazer e contribuir aqui com vocês, porque eu acho que tem uma certa lacuna ali por conta de preço local, fica na Riviera Francesa, que é um lugar muito caro ali, né? A gente sabe que o valor do ingresso, muitas pessoas que vão, geralmente é só CEOs, então a gente sabe que muitas pessoas que sabem, que conhecem de Cannes, ou é pelo meio mensagem ali que vê, ou por alguém que foi e compartilhou, porque muitas das pessoas que vão não voltam, às vezes, falando do que aconteceu. Então aqui eu quero desmistificar e trazer também um pouquinho para que todo mundo tenha esse olhar geral. O festival foi meu segundo ano que eu fui para Cannes. O ano passado eu fui para participar como ouvinte. Para quem não sabe, é uma semana de festival. Começa de segunda a sexta-feira, fica ali na Riviera Francesa. Ele é o maior festival de criatividade e publicidade do mundo. Então, desde 54 que ele tá aí, e ele começou ali, era muito mais forte por premiação, até que foi surgindo e começando já a acontecer mais um pouco de palco, palestras, algumas pessoas do mercado e da indústria compartilhar e também ativações de marcas que vai acontecendo. O ano passado eu fui participar, fiquei assim loucamente vivendo tudo, tirando foto, registrando, fazendo vlog. E eu escrevi também para o meu mensagem, fiz uma cobertura ali, contextualizando um pouquinho e fiz também um pouco de cobertura ali no meu Instagram, @BeaLopesMaria, que eu compartilhei também um vlog. Mas é importante a gente entender que o festival ele tem um poder e um impacto global muito grande, porque é onde a gente que é do mercado consegue entender como que o mundo está falando e comunicando. Então, eu que vim da área de direção de arte hoje, eu consigo visualizar o que as outras marcas estão falando, quais são os outros países. Eu fui muito mais num olhar de estudo com a América Latina, então eu consegui ver o que nós da América Latina estamos falando, o que a gente está comunicando em si, o que os Estados Unidos está fazendo, o que a França está fazendo. Então, acho que é um lugar de estudo. É uma semana que eu falo que vale por um ano de MBA, 2 anos, de tanto conhecimento e troca que tem. Então, o festival em si é muito mais conhecido ali, né, por premiação, mas acontece também toda essa parte de network. E é por isso que eu falei o que acontece em Cannes, né, que a gente fala que é uma semana. No site de Cannes, eles disponibilizam todas as palestras que tem, workshops e painéis de discussão. A gente consegue fazer e assistir por tema que a gente quer ir. Então, esse ano teve muito forte falando sobre comunidade, a força de pensar em co-criar em comunidade com os influenciadores que estão muito em alta.
Inteligência artificial também foi muito falado, né? Acho que não tem para onde fugir mais de inteligência artificial, mas eu achei muito legal que o que foi falado sobre inteligência artificial foi falado de um contexto mais como que nós podemos trazer o nosso jeito humano, assim, né? Então teve várias palestras que eu trouxe aqui também no decorrer de alguns insights no final sobre o que mais chegou. Mas é muito legal todo mundo entender que o que acontece em Cannes, para além de premiação, são as palestras, workshops e painéis de discussão, que eu acho que isso é muito legal. Então tem trocas. Teve uma palestra que foi muito significativa, que foi com o diretor e fundador do YouTube. Então depois teve uma roda de conversa aberta, assim, né? Que a gente conseguiu conversar. No ano passado que eu fui, teve a Queen Latifah, também ela conversou muito sobre vários temas na área da health, que é a área da saúde, que muitas vezes também a publicidade não pelo menos em Cannes ali, né, tá começando a se criar ainda mais assuntos, então foi muito legal. Então também é um momento da gente conseguir participar de certas conversas, da gente entender. A maioria que tá lá realmente é CEOs, donos de agências, CMOs, toda essa sigla CCOs, CFOs, né? É a maioria que estão, mas desde o ano passado para cá começou a acontecer movimentos para levar mais pessoas. Então tem o Young Lions e o Lions para as pessoas que querem estudar, que eles movimentam também. Tem um projeto hoje que é o ERA Program, que Cannes ele disponibiliza para que pessoas pretas, trans, indígenas consigam também no festival ali, claro, né? É um valor do ingresso que eles dão, mas custeia cada pessoa que for tem que custear toda a parte do voo, da hospedagem, que também é um preço caro ainda, mas Cannes já está entendendo esse movimento para trazer mais pessoas. Então, é muito legal entender que Cannes é muito eu falo que é um lugar de diálogo, assim, né? Para a gente conversar e entender com as pessoas do mercado. E eu falo que tem o que ninguém fala, porque quando eu fui para Cannes no ano passado, eu lembro que eu fiz minha agenda anotando tudo que tinha, fui anotando, falei, nossa, eu quero ver isso, quero ver isso, quero ver isso. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com um festival assim, em volta de toda a orla da praia. Não era só um teatro, um festival como tinha ali. Então eu trouxe aqui também para todo mundo entender como que funciona, né? Cannes é onde está pincado verde, laranja, né? Que é realmente o teatro ali que acontece, que tem três palcos. 3 a 4 palcos simultâneos que acontecem ali dentro, que é a programação oficial de Cannes, que tem programação de segunda a sexta, das 9 às 5, sem contar, sem intervalo, o dia inteiro. E para além disso, em volta de toda a praia, esse laranja aí dos riscos, ainda mais na areia, acontecem as ativações das marcas. E é muito legal o estudo de campo que dá para fazer com essas ativações. Então tem a casa criativa do Pinterest, a casa criativa do TikTok, tem a casa do Snapchat, que é muito em alta, tem do YouTube, tem de várias marcas. E aqui também, do outro lado, que são os hotéis também fazem. Então tem um hotel que a Netflix fecha e faz ativação, a Adobe. Então, assim, eu falo que tem programação para todo mundo. Tem muitas pessoas que vão para Cannes, não tem o ingresso, mas vai participar das ativações, porque para participar das ativações dá para participar colocando o nome na lista, que eles disponibilizam uma super planilha com vários links para entrar e se inscrever. Então, eu falo assim que Cannes, quem vai trabalhando não consegue trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. Então, para quem for no próximo ano, para quem pensa em ir, é bom se programar para deixar essa semana livre, porque tem muita coisa para acontecer. Depois das 5, toda a programação oficial de Cannes, ela pausa ali, mas tem os happy hours, que é aí que tá, que eu falo que o que ninguém te conta, né? Nesses happy hours acontece muito network, então é nesses network que você vai conversando, você fala, gente, eu conheço aquela pessoa ali, é dono daquela tal agência, aquela pessoa é dono daquela marca. Então, nesses networks de café, barzinhos que tem ali, tem um muito conhecido que é o Martinez, que é que é uma rua, né, que fecha brasileiros ali sempre todo ano, tem uma rede muito grande de network. Então, quem tem startup, empresa, está começando, é um ótimo lugar assim para se vender. E em Cannes é normal isso. Todo mundo anda com QR Code no celular e vai divulgando a sua empresa. Eu acho que por ser um polo de criatividade e inovação, muitas pessoas estão ali sedentas para conhecer. Então, você vê muita gente com camiseta com QR Code, falando, gente, eu trabalho com isso, trabalho com casting, trabalho com uma produtora, e aí é normal a gente fechar negócios. Então, esse ano teve muitas reuniões de negócios para a gente conversar e sentar e entender como que dá para ampliar, não só na minha agência, mas em projetos pessoais e também
é uma outra parte de amigos que a gente vai conhecendo no mercado e do mundo ali. Então eu falo que Cannes eu acho que o ano passado que eu fui, que foi o primeiro ano, eu entendi como que era primeiro. Então, eu fui mais participando de todas as palestras e tentando vivenciar tudo. E nesse ano eu já fui mais estratégica e intencional. Eu entendi que eu não ia conseguir ver todas as palestras, que eu conseguiria ver gravadas depois, mas eu poderia aproveitar ali toda essa parte de network, né, que acontece. E isso aqui ninguém conta. Eu falo que é muito difícil você ir para um download de Cannes que as pessoas contam o que realmente acontece, não só das ativações, como network. Então, acho que é uma coisa muito rica que acontece. Então, quem às vezes não tem o ingresso, vale muito a pena ir para o festival, participar ali das ativações, que é totalmente gratuito, só se inscrever pelas listas, que eu acho que vale muito. Os 2 anos que eu fui com ingresso de Cannes. Então foi muito. E esse ano, inclusive, eu fui palestrante, né, em Cannes, que eu conto também ali no meio do caminho. Então, do nosso papo hoje. Mas eu sei que o festival em si, o porquê ele é mais rico ainda, porque a gente consegue, e eu falo que de diferentes áreas, de quem for, diferentes segmentos que a pessoa for, seja produtora, seja um anunciante, seja um diretor de arte, seja um redator, seja uma pessoa que está querendo largar a publicidade e começar a sua própria agência. Então, tem uma gama ali de conteúdo para essas pessoas. Começou-se a criar hoje, né? Eu acho que do último ano para esse ano, muito mais focado em criadores de conteúdo. Então, tinha ativações como a Meta, como o YouTube, o Snapchat, o Kawaii, que chamou esses criadores de conteúdo. Então, tinha alguns criadores já abrindo assunto para falar. E tem muito famoso também que vai lá para Cannes, então é normal você andar na rua e se esbarrar com alguns famosos ali em Cannes, né? Ainda mais porque muita gente é conhecida ali em Cannes por conta do festival de cinema que acontece, né, em maio e em junho é com essa força maior ali, um pouco mais focado em publicidade. Então, para quem quer saber sobre Cannes assim, essa é a parte que ninguém conta, mas que é uma das partes bem legais assim que acontece no festival. E aí quando a gente fala de cases e prêmios, que eu falo assim que é muito do que muita gente consome e conhece hoje o festival, é o que as pessoas mais têm referência. E eu sempre fui muito curiosa e muito sedenta, assim. Eu lembro, acho que desde nova ali, quando eu estava com postigo ali na faculdade, quando tinha biblioteca ali, eu ia ali pegar, né, não só os anuários dos festivais que a gente tem aqui, do Clube de Criação e outros, mas também olhar no meio mensagem no jornal e saber o que está acontecendo. Muito para estudo, mas muito também para saber para onde que o mercado está indo, para onde que o mercado está apontando. Então, acho que muito legal o que acontece em Cannes. Eu consigo ver, olhando para os últimos 10 anos, os principais assuntos que foram falados em Cannes, como que foi apontando para o mercado, de certa forma, seja do impacto social, seja focado na diversidade, seja agora focada, né, em inteligência artificial, ou até mesmo como que a gente usa, né, a nossa individualidade para falar de inteligência artificial. Então, eu sinto que festivais como esse, eu acho que tem outros também, o SXSW, Cannes, eles apontam muito para onde o mercado está indo, então acho que é muito legal. Por isso que eu trouxe aqui alguns cases. Eu separei aqui alguns cases, deixei também um link de cases que tem muito, né? E acho importante falar que no andar de baixo, assim, de Cannes, no primeiro andar, tem uma seção só com os boards, que mostram todos os boards. Então eu sempre vou lá e fico anotando, porque é diferente quando a gente vê no computador. Então eu fico anotando. Esses foram as minhas anotações que eu achei mais significativos, que eu achei legal. E também eu trouxe ali na ordem os cases mais premiados que tiveram ali em Cannes, né? E aí eu acho que é legal a gente entender os cases mais premiados e falar, por que que será que esse case foi premiado? Que caminho que ele foi? Então acho que é muito legal como estudo de campo pra gente. E eu acho importante falar também que esse ano foi um ano muito importante para o Brasil. Então, eu trouxe também alguns, alguns highlights assim principais de Cannes que aconteceu no Brasil esse ano e compartilho também porque foi importante. E aí, para começar com os cases, eu trouxe aqui o principal, que eu acho que tem uma pegada. Eu falo assim que esse me surpreendeu muito quando eu vi o videocase sentado toda noite, importante, né? Toda noite acontece o show de premiação. E é muito legal, acontece ali das 7 às 9h30. Então a gente vê as marcas sendo premiadas, né? O ano passado meu esposo subiu no palco, ele também trabalha com iFood, né? E palestrou junto comigo esse ano, inclusive. Então ele subiu lá no palco para ganhar o Leão de Ouro. Então tem um sentimento muito legal, assim, de subir lá em cima, de pegar o leão, né, de encontrar todo mundo no palco, de ver a sua campanha sendo premiada. Então, tem um sentimento muito legal para quem assiste, para quem está lá. E eu,
que não que eu era contra a premiações, mas eu que ficava um pouco assim por conta de algumas premiações que eu via, eu falava, ai, será que é tudo isso? Quando eu cheguei lá, eu falei, é tudo isso, sim. Então tem uma força muito. É muito bonito ver as marcas que trabalharam tanto tempo para isso sendo premiadas. E esse videocase é muito legal. Eu vou deixar o vídeo dele, que o vídeo fala por si só. Mas eu trouxe legal porque eu achei que é uma marca do Peru. O Peru e alguns outros países assim que a gente vai vendo tem uma forma legal de comunicar e de levar cases para Cannes. Então acho que é diferente ali um pouco dos Estados Unidos, que traz um pouco a tecnologia, o que traz ali. Eles trazem muito com impacto real, impacto social. Então eu vou passar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Também foi bem premiado aqui, então vou deixar aqui para vocês verem. Ellos son los estibadores, una fuerza laboral que transporta toneladas de productos al día en los mercados más grandes del Perú. Es un trabajo duro, pero vital para los pequeños negocios en todo el país. Ahora, los estibadores enfrentan un desafío. Una ley que protege su salud limita el peso que pueden cargar. Sin embargo, también reduce sus ingresos. Si yo cargo menos, gano menos. Mi Banco, el banco de los emprendedores, transformó su herramienta más valiosa en una nueva fuente de ingresos. Estibadores. Convertimos sus carretas en un nuevo medio publicitario móvil. Esta solución no solo ayuda a los estibadores a recuperar sus ingresos, sino que también los incluye en el sistema financiero. Creamos un programa con educación financiera, acceso a cuentas bancarias gratuitas para recibir su pago y evaluación para préstamos, creando un historial crediticio que les abre un nuevo mundo de oportunidades como emprendedores. Es un ingreso más para mí y sentirse orgulloso, ¿no? Ahora con la publicidad tengo un ingreso más. Estibadores. Mi Banco. Esse videocase eu achei muito legal e a história também, como ele foi contada aqui no board do case, porque eu acho pensando aqui. Porque eu acho que a gente que trabalha com publicidade tem ali a parte de mídia, vamos muito para aquelas mídias tradicionais. Então aqui foi como que eles conseguiram hackear uma forma também legal de encontrarem mídia para as marcas. E eu acho que tenho muitos amigos que são da área de mídia, não sei se tem alguém aqui, mas a gente sabe que em muitas campanhas os clientes falam, né? Pensa em mídias não convencionais, diferente. Então teve o ano passado, teve muitas marcas, inclusive uma brasileira, né, que fez a Ads, que é do qual que era a marca? Do Pague Menos. Muito legal também, focado em mídia. Então, eu achei que é uma forma muito legal de você conseguir hackear, envelopar ali, né? Entender também o impacto que isso causa, qual que é o significado e como que eles conseguiriam fazer com essa mídia. Então, achei muito legal a forma que eles colocaram aqui. Eu deixei tudo com link também que contextualiza um pouco mais, mas eu acho que eles trazerem, né, à tona ali um pouco do principal problema que acontece ali em Peru, da forma que é invibilizadas, né, esses trabalhadores, da forma que a marca poderia também pagando cada uma dessas pessoas e fazendo mídia ali para a marca. Então, acho que foi um contexto bem legal e regional, que também eu acho que é muito legal de ver isso, como as marcas, as campanhas são regionais. Eu falo que o ano passado, quando eu fui, eu olhei muito para campanhas brasileiras e esse ano eu falei, eu vou olhar para outras campanhas, vou sair um pouco ali do nosso Brasil, mas para conseguir beber também de inspiração mesmo, de referência. E aqui teve uma outra que foi muito legal também. Essa aqui Action. foi uma das mais premiadas. Então, o case também, o videocase, ele fala por si só, mas ele mostra como é que ele transformou legendas em uma linguagem de design responsivo. Então, eu que vim da direção de arte, foi muito legal, porque eles mostram, né, como que a animação, uma tipografia pode se tornar esse conteúdo mais acessível. E aqui em Cannes, ele tem uma força muito grande para acessibilidade, né? E como que você pode fazer impacto com real, com a marca, né? Então, como eles pegaram para pessoas com deficiência auditiva e foi um Grand Prix, né? Então, teve categoria de design, digital, craft, brand experience. Então, foi um videocase que foi um dos mais premiados, eu acho que foi o mais premiado. E foi de Chicago. Então foi muito legal também entender a forma que eles conseguiram entender ali num problema e trazer esse design thinking, né? Pensar nesse impacto aí que poderia fazer com uma simples legenda. Vou passar aqui para vocês. Filmmaking has evolved. New cameras, CGI, immersive sound, but one thing has remained unchanged. Yep, down here at the bottom of the screen. Closed captions.
More than 430 million people with disabling hearing loss rely on captions to watch movies and shows. However, the current captioning system has several shortcomings that can make the viewing experience frustrating for deaf audiences. Captions are not timed with the spoken word. They don't convey tone or emotion. And they don't identify who is speaking. Despite this, captions have remained unchanged since 1971. Until now. The Academy is proud to showcase Caption with Intention, a new design system that reimagines captions as not just words on screen, but as part of the cinematic language. Synchronization. Caption with Intention uses dynamic text animation, so captions are synchronized precisely as each word is spoken. Intonation. The system brings in varying type sizes, weights, and animation, so you can feel when my voice gets louder or softer. Character identification. Now, colors will distinguish characters. So deaf people instantly know who's speaking. And this is how it's experienced. God, what's your sole purpose in this art? Eu não vou passar o videocase inteiro, porque ele é longo, mas ele fala bem legal ali da forma que eles conseguiram, e essa tecnologia eles disponibilizaram para todos do audiovisual, então teve realmente um impacto verdadeiro que aconteceu ali. Então foi muito bem vendido, eu falo, né, que a forma que eles conseguiram construir, e muito de quem escreve em Cannes, assim, eu acho que é muito legal a forma que você vê que eles vão contando a história, constroem e trazem ali o problema, porque se você olha, eu quando olhei o board, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, mas eles pegaram a legenda e fizeram isso aqui? O que isso muda? E quando você vê o videocase, que você vê quanto que foi a história contada, né, o impacto que eles conseguiram fazer ali, então foi muito legal a forma que eles conseguiram construir. Teve um também muito legal, que eu acho que foi uma seguradora francesa, e eu acho que eles conseguiram entender uma dor ali, né, um problema, que era como que eles poderiam fazer das apólices de seguro residencial para proteger essas vítimas de violência doméstica. Então, também eles mostram como que eles podem garantir relocação emergencial para vítimas de incêndio e inundações. Então, acho que foi um dos videocases, assim, que teve um destaque muito grande lá em Cannes, assim, muitas das pessoas que a gente conversou falaram, né, desse videocase, então acho que super vale também compartilhar com vocês, acho que foi o segundo mais bem premiado também. Opa. Man accused of killing his wife in their own home. Woman found murdered by her partner at home. 26-year-old woman was killed by her husband inside her home. Everyone always asks, why does she stay? Why would anyone stay with a man who beats her? I stayed because I didn't have anywhere to go. I didn't have any money. I didn't have access to any resources. La problématique, c'est ça. C'est où je vais, avec quel argent. AXA, the leading insurance company in France, is changing its home insurance policies. In France, home insurance is mandatory by law. Such contracts provide emergency relocation when a home becomes uninhabitable in the event of fire or flood. AXA adds these 3 words, and domestic violence. 3 words to help women escape. Nous mettons l'expertise d'AXA en matière de relogement au service des femmes victimes de violences conjugales. L'important, c'est de leur donner du temps pour trouver des solutions à long terme. Once victims call the emergency number, they will be relocated urgently. They will also be provided with psychological and legal assistance. This clause will be included in all 3.5 million AXA home contracts, with retroactive effect. Je trouve ça extraordinaire qu'une marque comme AXA mette à contribution ce qu'elle sait faire pour aider. L'hébergement d'urgence é uma priorité absolue pour les victimes. Esse foi muito bem recebido, assim, e todos os júris depois, durante Cannes, né, tem umas salas abertas com os jurados para eles explicarem um pouquinho sobre, né, alguns cases mais premiados, e muitas do que falaram disso foi como que essa seguradora conseguiu ali contornar, trazer uma solução, né, de impacto. Foi muito legal também
visualizar assim dessa forma contada pelos jurados. E um videocase também muito legal e diferente, porque eu acho que todo mundo que assistiu, assim, eu acho que lá em Cannes pensou como que eles chegaram, né? Pensar na vaselina ali, pensar nas outras finalidades. Então, eles pediram para que cientistas da Unilever testassem as indicações para dizer se as aplicações sugeridas realmente funcionavam ou não. Então, eu acho muito importante falar que o tema de humor, o tema de humor cresceu tanto em Cannes, que eu acho que no ano passado, foi do ano passado ou no ano retrasado, eles criaram uma categoria só focada em humor. Então, teve muita campanha que utilizou muito bem, né, o humor ali para contar um pouco sobre, não só sobre a marca ali, mas histórias reais que fizeram impacto. E eu acho que como ela conseguiu reunir, né, vários hacks de vídeos virais na internet, foi muito legal a forma que eles conseguiram, contar essas histórias também. Bit of Vaseline on it and it will last all week. Use Vaseline for your dog's dry nose. By adding Vaseline to my cuticles before painting, this prevents it from getting on my skin. I want to see if eating Vaseline helps with my skin. TikTok has become one of the most alarming in terms of setting trends that are unsafe. Filtering out the good advice to some dangerous recommendations can be tricky. For the first time, our scientists tested viral hacks in the lab. Hacks that worked were officially verified, and dangerous ones were unverified. I made a video showing a hack of how I look after my beard using Vaseline. Vaseline said, okay, let's test it out. And they took it to the lab and it works. I'm verified. We're taking this to the lab. We're getting scientists involved. I made a silly video showing this hack years ago, and now it's been officially verified and turned into a brand film. My Band-Aid hack has been verified. The official trophy box from the team at Vaseline. Thank you very much to Vaseline for making my hack verified. This may be my proudest award yet. Get your cuticle care. Buy your leather reviver. Também é longo, eu não vou passar tudo, mas eu acho que foi muito legal ver a forma que eles utilizaram também os criadores de conteúdo. Eu acho que quem estuda, né, ainda mais a construção e a criação de conteúdo nos últimos 3 anos, viu os avanços, como mudou a forma de comunicar e como as marcas também vão encontrando novos meios, né, então diferentes, assim. Então até vários filmes que a gente viu, e inclusive foi num formato diferente. Se a gente vê na horizontal, muitos cases ali traziam ali da forma vertical, que é o que a gente fala hoje, como que a gente comunica, ainda mais pensando nessa nova geração, que é o celular ali que está em alta. Então acho que foi foi uma das marcas assim que trouxe muito disso. Foi uma das terceiras também mais premiadas que teve ali, foi da Ogilvy de Singapura e foi feito para a Unilever. Então, como a marca ela conseguiria trazer esse tom, falar com essa geração e estar também ali presente no dia a dia, né, do teu público. E essa aqui também eu acho legal, acho que o vídeo só fala por si só, foi feita pela FSB, lá da Índia, então acho que pensar como que pode mudar o comportamento do consumidor, né, que viajam de trem sem bilhete. Então eles mostraram um pouco ali como que essa campanha transforma as passagens em loteria. Todos os dias um bilhete de trem poderia ganhar 10.000 rúpias e toda semana em 5.000 rúpias. Aqui um disclaimer assim importante que muita gente falou, a forma que eles conseguiram contar e o storytelling foi muito mais marcante do que a campanha, o case em si. Uma das coisas que em particular a gente vê muito dos cases brasileiros, né? Então às vezes o case que a gente vê desse tamanhozinho, mas da forma que a pessoa conta, amplifica e é muito legal. Então esse videocase também foi um videocase que eu acho que tem uma narrativa muito grande, mostra ali, né, como que eles têm um meio, início e fim. Então, pra gente que é da área, é muito legal entender essa forma de contar. E eu acho que essa campanha, né, acho que quando ela começou ali a ser contada no LinkedIn, uns meses atrás de Cannes, muita gente já estava falando, né, sobre ela e comentando. Então, quando ela ganhou a premiação ali em Cannes, então estava uma expectativa muito alta. Welcome to Mumbai locals, my friends, serving 7.5 million passengers every day. But a lot of you travel ticketless, huh? Last day, what? Do you know that the railways is losing thousands of crores every year because of this?
And it is hard for ticket inspector to check everyone in this crowd. But while many people don't buy train tickets, they spend billions on another kind of ticket. Lottery ticket. And Dad gave us an idea. Presenting Lucky Yatra. Now, every train ticket can become a lucky ticket. Each unique ticket number can become a lucky number. Every day, one lucky ticket with yatra.com to know more. Eu dei uma passadinha porque ele também é grande, mas aqui eu acho muito legal um estudo que eu vi assim como alguns países eles conseguem se apropriar mesmo, fazer o pertencimento dessa comunidade, construir ali, né, com que o seu país ali tem, o que ele fala que é muito grande, né, esse comportamento do consumidor nas viagens de trem ali na Índia, como eles conseguiram pensar nisso e associar com a marca, né? Foi muito legal. E aí, para encerrar esses cases mais ali que eu um pouco mais detalhado, eu trouxe um de varejo, que eu falo que todo mundo que é de varejo sabe que tem um desafio muito grande, como que a gente pode pensar em ainda mais premiar, né, esses videocases assim do varejo. Então, se a gente consegue ver, né, eu acho que 10 anos atrás era muito mais agressivo a forma de comunicar varejo, e agora a gente tem um desafio ainda maior por conta que é a era do TikTok, a era dos vídeos curtos, né, essa era dessa geração que a gente consome vídeos ali muito rápido. Então, como que as marcas conseguem fazer isso buscando a atenção, que eu acho que é um dos maiores desafios, e foi muito bem falado em Cannes isso, como que a marca consegue buscar a atenção ali, né? Então, eu trouxe um de varejo que eu achei uma forma muito criativa, né, de conseguir comunicar dessa rede alemã de supermercados, que ela conseguiu imprimir de forma bem visível, né, esses preços dos produtos nas embalagens, mostrar não só a visibilidade, mas mostrar o impacto ali que tinha disso. E importante a gente olhar os últimos cases ano passado para entender esse videocase como um todo e até o varejo. O ano passado, um dos cases que eu achei muito legal, que ganhou, foi o Mercado Livre, que ele fez uma campanha junto com a Globo, que pegaram todos os, na Black Friday, não sei se todo mundo viu aqui, mas durante a programação da Globo, todo mundo que fazia o aperto de mão, que é exatamente o logo do Mercado Livre, aparecia ali um QR Code indicando as pessoas para comprar um produto. Então, como que a gente consegue imprimir, falar de varejo, onde as pessoas estão, falar, né, desse varejo, ainda mais dessa época da Black Friday que precisa vender, né, a marca tem que fazer suas metas. Então, eu achei muito legal como que ela conseguiu ajudar os consumidores a identificar ofertas, né, e o lado dos preços também de grandes marcas. Inflation. Talking more about grocery inflation. Some companies are rethinking what to charge, using electronic price tags to change prices at the push of a button. In such uncertain times, German discounter Penny demonstrates stability by turning their most popular Penny products into the first brand that is the price. Penny Price Packs. Price and product tied together permanently by design. The ultimate demonstration of price stability. If you print it on the packaging, you can change it. That's our promise to our consumers. Price Pack products are now available in all 2,100 Penny stores across Germany, providing clarity on the shelves. Das hilft mir einfach bei der. Também não vou passar tudo, que nós temos tempo, mas eu vou compartilhar esse material que dá para todo mundo assistir completo. E eu separei também um link aqui que tem todos os decks de todos os cases que foram premiados. Então é um deck assim pesado, é um arquivo online que eu acho que várias pessoas fizeram em conjunto, em colaboração, e vale muito para estudo e pesquisa. Tem mais de 300 slides assim que mostram todas as campanhas, tem comentários ali com o link dos videocases também, mas é muito legal e dá para você ir por parte, né? Então, se você quer ver qual que está sendo premiado ali, focado no filme, outdoor, print. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de ver de design, filme, outdoor, né? Creative B2B, como que eles utilizam, de PR, mídia. Então, tem separado aqui todos os videocases e vídeos que eu acho que vale muito a leitura. Eu trouxe aqui os mais bem premiados, mas na área de entretenimento tem muita coisa legal e diferente que conseguiram usar. E também eu acho que como que trabalha ali a experiência do consumidor em meio a essa era que nós estamos vivendo, que é tudo do consumismo ali rápido, a era digital, né? Então tem
tem uns videocases que eles trazem isso muito bem. Então, eu vou deixar esse link aqui, que tem todos esses decks, e também estou aberta a dialogar sobre isso, entender. Teve alguns videocases que tiveram algumas problemáticas, então a gente sempre vai dialogando também, entendendo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então acho que é aí que tá. Mas os jurados que escolheram ali, então depois a gente abre o diálogo para conversar sobre esses cases também. E eu trouxe também sobre o Brasil. E aí, para falar do Brasil, assim, eu acho muito importante falar que esse ano foi comemorado e celebrado, né, pela primeira vez em Cannes. O primeiro país a ser celebrado como o país mais criativo do ano foi o Brasil. E aí todo mundo já esperava um pouco, porque a presença do Brasil em Cannes é muito grande, né? Então eu falo que se você for olhar todas as fichas técnicas, de quase todos os cases tem um brasileiro, ou é um brasileiro que está morando lá na gringa há um tempo, ou é um brasileiro que está aqui. Então, a criatividade brasileira, o brasileiro, né, o jeito que o brasileiro tem de contar a história é perceptível, assim, eu acho que entre os jurados e entre Cannes também. E também muitas pessoas pagam, né? Então, eu falo que Cannes ele consegue ver isso, quantos de brasileiros pagam hoje para estar no festival como esse, para estar em Cannes. Então, tem uma força muito grande também para ser o país criativo do ano. E nesse ano, o Brasil ele não só teve esse destaque por ser o primeiro país criativo do ano, como teve um andar só para o Brasil. Então, a Globo patrocinou, então a Maju, o William Bonner esteve lá em Cannes também, fizeram ativações durante lá, teve palestra deles, inclusive eu e o Thiago palestramos também, né, falando ali sobre gambiarra, que é o nosso jeitinho brasileiro de criar. Então a gente trouxe a nossa palestra pensando mais nesse viés criativo de levar as nossas referências. E foi um ano muito significativo. Então teve de segunda a sexta uma programação focada ali no Brasil, teve até carnaval ali na segunda-feira, né? Teve um carro de som ali que foi passando, o pessoal desfilando. Então foi um ano muito memorável ali para o Brasil, e também pensando nas campanhas. E aí eu vou trazer primeiro um lado legal das campanhas, e aí depois eu falo que eu sei também que muita gente ouviu falar do que aconteceu referente a algumas campanhas que, né, tiveram seus prêmios assim devolvidos ali por conta da cassação desses prêmios. Eu compartilho aqui também, mas eu achei legal trazer cases que tiveram uma visibilidade, uma notoriedade muito legal, que eu acho que não se apaga. Foi muito realmente, né? Eu falo que quando eu estava lá, ver o Brasil, né, com aquele palco que estava, né, com aquele destaque que estava, vendo as premiações disparado ali, né, entre o segundo e terceiro mais premiado ali de Cannes, e depois ver seus prêmios sendo devolvidos por conta de ética ali nas campanhas, porque inflamou números, foi muito, eu falo, não só vergonhoso, mas foi muito questionável, assim, da gente pensar qual o caminho que nós, como indústria criativa, queremos ir. Então foi um assunto que aqui no Brasil não está sendo discutido tanto, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas trabalham em grandes agências, então muitas pessoas no mercado não falam, porque sabem também que tem né, dependendo do quanto que ela vai falar, ela pode ser impactada no seu trabalho. E então lá fora está sendo muito mais inflamado que é no Brasil. Então virou, acho que, grande palco assim para destaque, diálogo sobre como que a gente pode dialogar inteligência artificial, ética, pensar na responsabilidade também. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu trouxe aqui, eu sei que o tempo também tá aí, qualquer coisa, vocês me puxem aí, eu sei que o tempo tá curto, né? Só vou passar esses aqui do Brasil, mas o post a qualquer momento pode levantar a mão, tá bom? Que eu juro que tá acabando. Esse aqui o vídeo fala por si só, todo mundo entende ali o caramelo, então vou deixar vocês assistirem, tá? Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo.
Essa campanha aqui, eu acho que foi muito premiada também. Eu acho que, ainda mais como foi o ano do Brasil, falar ali de um asset brasileiro que é o caramelo, a forma que eles conseguiram construir também, então foi da UMAP, né? Então teve um Titanium Lion, teve um ouro, então teve algumas. Teve um bronze também para Social Creator, da forma que eles conseguiram contextualizar também. Teve um também muito legal, que foi da Artplan, pensando ali, deixa eu passar aqui para vocês, que ele fala Portugal também, mas foi muito pensado ali na diversidade. Pelo nojo, os médicos deixaram de diagnosticar minha avó como ela deveria, medicar minha avó como ela deveria, e acabaram tirando, talvez, anos da vida dela por pura negligência. These numbers are from Brazil, and they're likely not very different from most countries. But they are even more alarming in a country like ours, where 55.5% of the population is Black. Based on the testimonies, we developed a book, never seen before in medicine. Negrum Corpus, a study of the disease that still affects many doctors when treating Black people, racism, expressed through several conditions, such as Visio alba selectiva, a clinical color blindness where only white is seen. Morbus albus diagnostica, when the white body becomes the only clinical parameter. Negrum. Eu não vou passar inteiro também, porque ele é um pouco longo, mas eu acho que ele teve 2 ouros, né? Tanto em Design Health. Uma parte muito legal, eu acho, que tem como um estudo ali, ainda mais para quem trabalha em agência, na parte de Health, é como que as marcas de Health estão pensando em falar de saúde, que eu acho que é se a gente for olhar das últimas campanhas para cá, vem se construindo e pensando ainda mais em health, porque tem poucas campanhas comparado às outras categorias, então é um mercado, né, uma indústria que está crescendo muito, e aí eu acho que essa campanha, ela conseguiu construir um storytelling muito fomentado, né, a impacto, a diversidade, que Cannes está falando muito, e pensar também na parte de health, né, e qual que é o impacto que deixa. Então foi muito bem contado também, contextualizado, que foi da Artplan. E trouxe um outro que também eu acho que não tem como a gente falar de tecnologia e inovação se a gente não fala de inteligência artificial. Então trouxe aqui um também como que a Dove trouxe, né, o código Dove, pensando nessa construção de um futuro livre de estereótipos. Então foi da Droga 5, né? E aqui vale muito um estudo, teve muitas críticas também, esse videocase, essa campanha em si, teve alguns pontos, mas eu acho que também vale importante de entender como que a marca conseguiu pensar, como que ela se reposiciona, como que ela se posiciona, e como que ela tá ali num mercado e numa ferramenta que já tá aí, né? Como que ela consegue entrar. Então achei muito legal a forma que eles conseguiram entender. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. What we'll see will defy explanation. If you wanna be a paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
E eu encerro aqui trazendo os principais do Brasil. Teve outros também, eu deixei todos os links ali, que eu acho que pode ser significativo para todo mundo, mas aqui eu trouxe os principais e também trazendo a minha perspectivas que eu achei mais legal. Mas eu também falo ali um pouco da palestra que eu dei com o Thiago, né, que é meu esposo. Nós falamos muito sobre gambiarra, que é o jeitinho brasileiro de criar. Então, nós trouxemos essa palestra que teve um. Eu falo assim que para os gringos foi muito legal ver a forma, né, que eles ouviram e entenderam como que a gente cria e cocria. A gente trouxe gambiarra como uma técnica, uma ferramenta que vem da inovação. Então, nós trouxemos vários cases reais de pessoas que fazem gambiarra, que são inovação. Então, por exemplo, a gente trouxe uma impressora 3D feita somente com sucatas que funciona, que foi feito pelo Lucas Lima, morador do Alemão. Então, a gente constrói, né, e traz muito de uma forma mais didática para as pessoas, né, entenderem fora do Brasil como que a gente cocria com os recursos que a gente tem. E também a gente vem falando de sustentabilidade, como que a gente pode criar com os recursos que a gente tem em vista do mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, foi uma palestra totalmente focada em inovação e sustentabilidade. Inclusive, a nossa palestra, a gente está com a agenda aberta. Nós vamos dar amanhã no Influent Summit, para quem estiver lá. Sexta-feira, vamos dar no Rio Innovation Week, né, lá no Rio de Janeiro. E estamos com a agenda aberta também até o final do ano. O Clube de Criação esse ano, a gente também vai dar essa mesma palestra. E estamos dando pontualmente em algumas empresas também. Demos para o iFood, para a Meta agora na próxima semana. Então, a gente está falando aí, propagando a palavra da gambiarra em alguns lugares para falar dessa criatividade nossa, desse nosso jeito de criar. Mas eu acho importante trazer, coloquei alguns links aqui, como que eu sei que a gente teria um tempo curto, eu coloquei alguns links falando do país mais criativo do ano, como que foi, como que tudo que aconteceu desse país como criativo do ano. Então, esse link aqui é o primeiro, tá pela Globo, então a Globo contextualiza e conta tudo como que foi Cannes por esse olhar. Eu trouxe também para todo mundo conseguir entender ainda mais. Trouxe ali um pouco também falando sobre gambiarra, né, sobre o que nós trouxemos ali dos principais veículos da América Latina, que entrevistou a gente também, e trouxe aqui sobre a cassação de prêmios. Eu acho que muita coisa legal aconteceu em Cannes, então eu quis trazer mais isso, mas aconteceu esses principais pontos ali, né, então a gente teve prêmios que foram devolvidos ali na semana de Cannes, na semana da premiação, quando foi tudo aconteceu. Então teve uma das principais agências, foi a DM9, né, que fez esses prêmios, e teve um que foi a Consul, por exemplo, que teve todo mundo que assistiu ficou impactado com a campanha da Consul. Eu nem trouxe aqui, porque como que foi devolvida, eu falei, deixa eu colocar como hiperlink, e aí todo mundo pode assistir, mas muitos desses vídeos que estavam nesse videocase, não só os números foram inflamados, mas foram feitos e mudados com inteligência artificial. Então, algumas partes do videocase, eles mudaram a fala, por exemplo, da CNN, da jornalista, pegaram o TEDx Talks e mudaram algumas falas dali. Então, isso foi, e a partir disso, né, a partir de um e-mail que Cannes recebeu na semana, eles devolveram. Acho que tinha 7 prêmios essa campanha. Então, eles devolveram todos os prêmios, e a própria DM9, depois disso, pegou 2 outras premiações que tinham também, e de outras campanhas, e pediram também para fazer avaliação e devolveram todos os prêmios, ou seja, que também tinham números inflamados. Então, a partir disso, de Cannes, que aconteceu, teve outras 2 agências que também foram avaliadas aqui no Brasil, e a partir disso, Cannes soltou uma super nota falando que no próximo ano vai ter uma auditoria focada, né? Vai ter pessoas só para ver tudo que foi feito com inteligência artificial, e todas as agências e empresa, né, que inscrever marca, que inscrever e tiver qualquer, né, número inflamado. Então, por exemplo, impactou 5 pessoas e falou que impactou todo o Brasil, mais de 5.000 pessoas, né? Então, aconteceu isso em outras campanhas também. Então, toda empresa e agência que fizer isso, eles vão punir com os 3 próximos anos para não participar do festival, enfim. Então, tem outras iniciativas também que eles estão fazendo para discutir inteligência artificial. Mas é um caminho que muita gente que conversou lá em Cannes, né? É um caminho que Cannes precisava fazer, porque não é novidade que isso acontece e aconteceu. Então, a gente sabe que não só em Cannes, mas em outros festivais também, tem muitas marcas que inflamam números, né, para sair. E é uma pena, eu falo que
Teve campanhas, por exemplo, essa da Consul, tem uma iniciativa muito linda e eu tenho certeza que se tivesse feito um trabalho, né, tivesse deixado costurar e construir essa história, poderia ter saído um case real muito bonito, né, mas é uma pena porque a nossa indústria ainda assim vê muitos prêmios, quer muito premiação e premiação a todo custo, né? Então, eu discuti sobre isso também no meu LinkedIn ali, fui dando pitaco também sobre isso que eu acho importante a gente pensar na ética, né? Ainda mais a gente como comunicadores sociais, presente na indústria, qual que é o nosso papel? Então, eu trouxe isso aqui também, né? Mas foi um ano histórico para o Brasil a partir disso. Teve muita coisa boa, teve muito diálogo. Então, acho que nas minhas redes sociais, não só no LinkedIn, como no meu Instagram, Bia Lopes Maria e o da Quintal, que eu deixo aqui no final, a gente conta também como que foi como que foi pra gente. A gente teve um blog que todos os dias nós contamos como que foi. A gente conversou com o Bonner sobre o que era gambiarra para ele, com a Maju Coutinho, com outras pessoas. Então, foi um ano desafiador para a gente falar com como que o Brasil vem criando, né, pós-pandemia, e vem criando nessa era que está tão presente a inteligência artificial. A gente fala pós-pandemia porque a gente vai sentindo agora os avanços, né, do que isso causou nessa geração. Então, acho que foi um ano muito significativo, por isso que eu trouxe aqui. E eu encerro trazendo os principais insights. Eu acho que tem quantos minutos aí, Postigo? Nenhum. Nenhum. Então, eu vou deixar aqui os principais insights que eu trouxe. Tem bastante coisa aqui, eu acho que muito eu falei ali do que eu acho que é importante: sustentabilidade, IA, economia criadora, criatividade em tempos de crise, como o brasileiro pensou a adaptação à crise, né? E esses principais aí que falou de insights, a gente traz na nossa palestra que Gambiarra e Inovação que eu trouxe. Então, eu deixo aqui o meu QR Code com todos os meus dados, informações, meu WhatsApp, LinkedIn, Instagram. Podem me chamar, dialogar, Bia concordo, Bia não concordo. Eu acho que a gente, como indústria e como comunicadores, é muito importante a gente dialogar. Então, eu encerro aí rapidamente, passando e estourando o tempo com isso, gente. Obrigada. Imagina, Bia, a gente que agradece. Eu só queria fazer um comentário assim: qual que é a diferença de Cannes e Las Vegas, né? Em Las Vegas, o que acontece morre lá. Em Cannes, tem que se falar e falar muito, 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 né? Tanto que a gente é um tema muito gigantesco, muito curioso, muito gratificante e não temos muito tempo de falar, não. Mas eu vou pedir licença. Exatamente. Tanto que a É, gente fala que Cannes é mais sobre a volta do que sobre a ida, né? Que é como que a é, gente vai participando. Exatamente. E eu queria saber assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Uma, pelo menos, uma interação apenas nesse tempo precioso que a gente tem para terminar? Posso fazer uma só para a gente fechar? Então Sim. vamos lá. Vamos lá. Bia, a gente vive hoje uma tendência, uma necessidade até de algumas mídias, que é a economia da atenção, né? Que cada vez mais está fragmentada nas mídias. Eu queria saber da sua opinião, sucintamente, hein, não pode se estender muito. Como que as marcas elas podem criar narrativas, storytellings realmente que capturam e que retenham a atenção do público, do consumidor? Eu acho que é um desafio, mas eu acho que é pensar no teu público. Eu acho que antigamente, e eu vou tentar ser bem objetiva, né? Mas Sim. antigamente, quando a gente falava que a marca tinha, ela consumia ali na TV, no horário do comercial ali da novela das 9, e ela falava para todo mundo. Hoje não. Hoje eu vejo no meu Instagram é diferente do Postigo, que é diferente da Melissa, que é diferente da Luciana. Cada um tá recebendo, né, ali o que o algoritmo tá trazendo, um conteúdo. Então, como que a marca hoje ela consegue aproveitar disso para pensar como que eu posso conversar com esse meu público? Eu não posso comunicar com o Postigo da mesma forma que eu comunico para Bia. Então, se o Postigo está procurando hoje sobre blusas vermelhas, eu vou entender como um banco ele pode falar focado em blusas vermelhas, diferente para mim. Então, eu acho que agora a marca tem um desafio ainda maior de como que ele pega um conteúdo que ele colocava na TV ali e pagava aquela mídia única, e ele destrincha agora em 5 conteúdos diferentes pensando nesse público, né? Então, eu sinto que é agora esse desafio aí de pensar nesses conteúdos mais rápidos e pensar também na variedade do público, né? Para ser mais intencional. Bia, o Felipe, ele quer fazer uma pergunta. Eu vou abrir espaço para ele. Tá E aí bom. ele pode abrir pelo microfone, já que ele está com essa possibilidade. Quer falar, Felipe, a sua Alô, pergunta? Alô, vocês conseguem me ouvir? Sim, muito Sim. bem.
Perfeito. Primeiro, Bia, eu gostaria de agradecer pela apresentação aí. Eu achei muito interessante ver as coisas de Cannes. É bem interessante. Bem, eu sou aluno de publicidade no segundo semestre. Eu comecei esse ano agora. E uma coisa que me intriga bastante é a inteligência artificial nesse mercado, que foi até um dos insights que você trouxe aí pra gente, né? E uma coisa que eu queria ver é dicas assim que você dá para a gente conseguir usar IA sem acabar fazendo ela usar a gente, de certa forma, assim, né? Porque hoje tem 1 milhão de possibilidades. Depois da atualização do chat GPT, você consegue fazer imagens mirabolantes, né? Ainda mais você que é designer, você pode falar isso pra gente. Então, eu queria saber um pouco disso aí, sobre a IA no mercado da publicidade, como você vê isso, e se você viu alguma coisa em Cannes que seja interessante para falar sobre isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Boa sorte, primeiro até, tá no começo aí, boa sorte nessa área. Mas eu Valeu. falo que como que a gente consegue humanizar, eu falo que daqui 2 anos todo mundo vai estar usando inteligência artificial, todo mundo consegue cocriar e criar com a inteligência artificial. Mas o que a gente não consegue, e isso é insubstituível, é o nosso lado humano, o que a gente faz, o que a gente cria. Então, como que a gente consegue utilizar a IA como ferramenta para a gente humanizar e trazer, né, esse humanizar não só as marcas, mas as relações. Então, acho que uma dica que eu dou, e aí você vê muitas campanhas que conseguiram fazer isso muito bem, e esse ano a gente consegue ver isso, né, de alguns cases e marcas, como eles conseguiram trazer a inteligência artificial ali, né? Tem inclusive o principal, o fundador lá da Apple, fez a palestra dele totalmente falando disso, Felipe. A IA todo mundo pode usar e pode criar. Agora o que está aqui, não. Como que você coloca o que está aqui para a inteligência artificial te ajudar como ferramenta? Então, acho que esse que é o desafio e esse que é o pulo do gato nos próximos 2, 3 anos, né? Que todo mundo vai estar utilizando a inteligência artificial para além dos vídeos e memes que o brasileiro usa muito, mas é como ferramenta mesmo, né? Legal. Certo, muito obrigado, Bia, viu? obrigado, Felipe, pela sua participação. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos professores que estão presentes, né? Os professores que fazem parte do nosso grupo, da APP, da diretoria, da coordenação ou da parte acadêmica também. Os profissionais da APP, os diretores da APP que estão presentes aqui. Muito agradecido, muito agradecido. A Bia está no meu coração, né? E eu sei que estou no coração dela também. E eu queria lembrar que vocês precisam deixar o nome aqui, para que vocês possam, nome e instituição e e-mail, para que vocês possam receber um certificado de participação nessa valiosa tarde em que a gente fala um pouquinho sobre o que é Cannes e o que foi Cannes, né? A nossa próxima edição do Academia APP vai retornar em outubro, pois em setembro é o grande, o The Best. O que vai acontecer em setembro? O Festap 2025. Então, nós não temos em setembro, mas nós temos em outubro o Academia. E se preparem, já fiquem atentos, aproveitem as divulgações que nós estamos fazendo, porque em setembro, em São Paulo, na SPM e no campus do centro ali da Belas Artes, uma em frente à outra, nós vamos ter o grande Festap 2025. A gente vai se encontrar lá. Em outubro, né? O nosso próximo academia será no dia 7 de outubro, com a Rita Almeida, que é Head de Estratégia da UMAP BBDO. Olha só que interessante. A UMAP, que ganhou tantos prêmios, vai estar aqui com a gente também. E com a Anne Liz, que é supervisora de estratégia também da UMAP BBDO. Nós vamos falar um pouquinho dessas novas gerações e de consumo, de público, de consumidor e talvez até de publicitários também. Logo, eu queria dizer para vocês que essa gravação do programa de hoje vai estar disponível no canal da PP no YouTube. Agradecemos ao nosso convidado, né? A nossa convidada Bia Lopes Maria, e também aos professores que estão aqui presentes pela participação. E agradecemos a toda a equipe da PB Brasil, ao Eduardo, que está aqui por trás, a professora Mel, que está aqui por trás dos bastidores, que ajudaram a realização desse APP Brasil, com o patrocínio, grande patrocínio da Globo. A gente finaliza, então, essa edição da Academia PP e até a próxima. Gente, muito obrigado. Eu vou disponibilizar para vocês, professores, a apresentação da Bia, tá bom? Um beijo grande e até setembro no Festap 2025. Obrigada, gente. Boa terça-feira, boa semana. Beijão, Bia. Até mais.